Graça e paz, você que nos ouve pela internet. E o tema desta noite é intimidade com Deus. E sabe que quando eu falei o tema para o pastor ontem, inclusive, depois eu parei para pensar. Acho que Deus quer falar comigo, não com a igreja. Porque antes de chegar a você, o som, a minha voz, inacreditável, ela passa por mim primeiro. Ela passa por mim, ela passa pelo pregador. Porque às vezes nós passamos uma ideia que daqui para cá é tudo top, tudo fantástico. E nós nos esquecemos que os homens de Deus são tão humanos como qualquer outra pessoa. E ter intimidade com Deus não é somente para o rebanho da igreja, da qual eu faço parte. É para todos nós. Homens, mulheres, pastores, servos, servas, sacerdotes. A intimidade com Deus é algo que nós temos que buscar todos os dias da nossa vida. Não é algo que você aprende num livro, como ter intimidade com Deus. Porque relacionamento é algo que se produz. O casamento é um exemplo muito grande da intimidade. O relacionamento conjugal é um exemplo claro de uma intimidade. Quando nós nos conhecemos, o homem e a mulher se conhecem e vão criar uma família, os primeiros anos de convivência ainda não é uma intimidade plena. Porque a gente vem de contextos familiares diferentes. E nós vamos nos adaptando com a pessoa que nós escolhemos para ser parte da nossa vida. E na medida que a gente caminha com essa pessoa ao nosso lado, a nossa esposa, ou a mulher com seu marido, nós vamos criando um laço de intimidade ainda maior. O que se faz em 4 paredes, fica nas 4 paredes dentro de casa, né? A intimidade ela vai crescendo, ela vai aumentando. Nós conhecemos segredos um do outro, que ninguém mais conhece. E nunca saberão, porque a nossa intimidade é o nosso relacionamento. E intimidade com Deus. E intimidade com o Senhor. Nós às vezes acreditamos que só o tempo de palavra no culto já é suficiente. Vir aos cultos é importante e a gente deve se manifestar a respeito disso de forma bem original. É importante mesmo. Estar na presença, estar na comunhão com a família de Deus, juntos, reunidos, é importante. Mas só isso não cria intimidade com o Senhor. E eu queria compartilhar com vocês, nesta noite, com a permissão do Senhor, algumas coisas para a gente poder entender como alcançar mais intimidade com o Senhor. Estar mais perto de Deus. Sentir o pulsar do coração de Deus. Sabe o batimento quando você se coloca encostado no peito do seu marido, da sua esposa, e você sente o coração batendo, tum, tum, tum. Você já teve essa sensação linda e gostosa de ouvir o coração de alguém? Você já se imaginou encostado no peito de Jesus e sentindo aquele coração amoroso, o coração de pai, pulsando, batendo, desejoso por você? Intimidade é isso, é escutar o coração. Mas vamos lá, intimidade com Deus. Salmo 25, 14.
Léo, você pode pôr na telinha para a gente? Salmo 25, 14. Esse é nosso texto de referência, por isso é importante a gente ler ele. Na minha versão diz assim, nessa versão que está aqui na tela, diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Na minha versão, diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Olha o nível, Nelson, de relacionamento que o nosso Deus quer comigo e quer com você. Ele quer abrir um leque de informações, de confiança comigo e com você. Ele diz na palavra dele: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer. Ele vai se revelar para quem tem intimidade com Ele. Olha a profundeza desse tema, meu querido. Você não vai ser íntimo do teu vizinho, você vai ser íntimo do Pai, do teu Deus, do teu Senhor. E o que é intimidade? Vamos lá. Intimidade é o ato de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto. Nunca só, ninguém tem intimidade sozinho. Sempre precisa de mais uma outra pessoa. Harmonia no modo de sentir, de pensar, de agir, identificação, comunhão de pensamentos, em que há uma união ou ligação, é um compartilhamento. Olha o que Jesus quer de mim, de você. Ele quer compartilhar a minha vida com a vida dele. Ele quer que eu o conheça mais. A intimidade é o elemento espiritual fundamental. Veja bem, tudo é fundamental no reino de Deus, mas a intimidade com Deus, ela é tão fundamental para o cristão, e o cristão deve buscar isso de forma incansável. Quando nós deixamos de lado a intimidade com Deus, nós vamos nos afastando. Agora há pouco a gente teve um testemunho de uma pessoa dizendo que se converteu quando era muito jovem e na caminhada acabou se perdendo, acabou saindo dos caminhos do Senhor. Porque quando começou a caminhada, porque isso aconteceu comigo também, eu também me perdi na caminhada. Porque na caminhada eu fui deixando a intimidade com Deus. As coisas passaram a ser tão normais que ir para o culto se tornou uma regra, não um prazer. Era uma obrigação, porque você passa a ter cargo, você passa a ter função. Se eu não for, alguém vai ter que fazer a minha vez. Se eu não for, eu vou atrapalhar a rotina. Se eu não for, eu vou ser cobrado. Se eu não for, quem vai fazer a minha vez? Para pensar. E aí eu fui deixando a intimidade com Deus, o meu relacionamento, e fui esfriando na fé, ao ponto de me afastar, de me afastar, de me afastar. E a história é tão parecida, muda-se os personagens, e nós vamos perdendo a oportunidade de conhecer a Deus na profundeza que precisamos. E vamos nos perdendo porque vamos nos afastando. E eu saio da igreja e vou viver as aventuras do mundo. Aí,
por causa da misericórdia de Deus. Por causa da misericórdia de Deus, você não se perde. Ele te encontra de novo. E numa segunda chance, Ele te leva ao primeiro amor. Restaura a tua fé. Restaura o amor dele por você. Pelo contrário, ele nem restaura, ele aumenta o amor. Porque ele não quer que você escape mais. Ele se torna apaixonado por você. E aí você se envolve novamente com as coisas do Senhor. Aqui estou eu. Com a oportunidade de falar nisso para você. Perdi a oportunidade de ter uma intimidade imensa com Cristo. Eu sou convertido, irmã, há aproximadamente 40 anos. 40 anos. Mas metade dessa oportunidade, desses 40 anos, eu perdi. Porque uma coisa é você se converter, outra coisa é você permanecer. E glória a Deus, porque Jesus Cristo sempre vai buscar, como a nossa irmã falou, ele sempre vai buscar a ovelha perdida. Ele deixou as 99 por minha causa. Ele deixou as 99 por causa dessa mulher que falou agora há pouco aqui, o seu testemunho. E ele vai deixar as 99, as milhares e milhares de pessoas que precisar para te encontrar, aonde você estiver. Porque esse Jesus, ele quer bater um papo com você. Esse Jesus quer um tete a tete com você. Esse Jesus quer você inteiro, não superficial. Esse Jesus quer você por completo, não de forma pequena. Ele não quer meio Wilson. Ele quer o Wilson por completo. Ele quer o meu coração pulsando ao lado do dele. E para isso, eu e você precisamos buscar intimidade com Deus. Intimidade é conhecer profundamente o outro. É conhecer os desejos desse outro. É conhecer as virtudes, os segredos do coração. Intimidade com Deus é um tesouro escondido que eu e você precisamos explorar. Intimidade com Deus é um tesouro escondido que eu e você que me ouve precisamos explorar. Não é caça ao tesouro, é caça ao coração de Deus. É buscar o que está lá, é desejar o que está lá. Esse Deus te quer, e Ele te quer do jeito que você é. Porque se precisar melhorar, é Ele que vai fazer. Esse papo, não, quando eu for mais velho, ou quando eu estiver melhor, aí sim eu vou para a igreja, aí sim eu procuro esse Deus. Não, Ele quer do jeito que você é, porque se precisar melhorar alguma coisa, Ele é mestre em aperfeiçoar as pessoas. Nosso Deus sempre quis intimidade com as pessoas, e isso vem lá desde o Éden. Lá com Adão, todo final da tarde, o nosso Deus ia ter um bate-papo com Adão. Na varredura do dia, você imagina a cena? Adão e Deus. Adão contando para Deus as peripécias que ele fez no Éden. Adão falando para Deus da alegria de poder servir no Éden. Olha a intimidade. Desde a época do Éden, nosso Deus procura o ser humano.
para ter uma intimidade, para ter um relacionamento. E assim foi. Enoque foi íntimo com Deus, Noé foi íntimo com Deus, Abraão íntimo com Deus, Isaac, Jacó, Elias, Eli, Balaque, Gedeão, Davi, quantos homens de Deus, Jesus, o nosso maior exemplo. Eu e o Pai somos um. Olha como Deus sempre procurou se relacionar com as pessoas. E Ele quer se relacionar comigo e com você. E os que o temem ao Senhor, e acredito que você e eu tememos ao Senhor. E quem teme ao Senhor é atraído para conhecê-lo. Deixa Ele agir na tua vida. Deixa o poder da atração te pegar. Deixa o poder da atração te pegar. Porque quando Jesus te pegar, Ele não vai voltar mais. Quando Ele te pegar, só tem um que pode correr, você. Porque Ele nunca vai te largar. Porque Ele te ama. E a intimidade com Deus tem alguns elementos importantes. Existem 6 princípios que eu quero compartilhar com vocês aqui de uma forma rápida, da intimidade com o Senhor. Como encontrá-la, como ter mais comunhão, como estar mais perto de Deus. E não é retórica, essa lista é conhecida da gente. Porque não dá para mudar aquilo que não dá para mudar. E eu vou começar aqui falando do primeiro elemento. E o primeiro elemento é preciso ter sede de Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus, em Ti busco incansavelmente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Todo o meu ser tem sede de Ti. Salmo 63:1. Sede de Deus. Crer em Deus como Abraão. Ter vontade, desejo de conhecer a Deus, de saber quem Ele é. E só tem um jeito de você saber como Ele é: lendo a sua própria palavra. Ninguém conhece outra pessoa se não conversa com ela. Ninguém tem intimidade se há os dois calados. Em relacionamento, precisamos conversar. Em relacionamentos, nós precisamos dialogar. Você imagina você casado e os dois não se falam. Isso não é relacionamento. E com Deus é a mesma coisa. Através da palavra dele, você aprende a ter intimidade, porque você passa a conhecer aquilo que ele quer para você e para o mundo. A palavra dele é a voz de Deus. É a palavra de Deus, é a voz de Deus escrita. É os desejos dele mapeado através de um livro. O segundo elemento é a oração. O Salmo 65, 2 e 3 diz assim: ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. E tem gente que acha que Deus não ouve as orações. Ele ouve as orações, todas as orações. E a gente pode conversar com o Senhor de várias formas, de joelho, no quarto, na sala, na igreja. Ter tempo com Deus em oração
faz com que você conheça a Deus e expresse também o que está dentro de você. Porque às vezes nós erramos, porque nós não colocamos para Deus aquilo que está dentro da gente. Nós nos fechamos e só queremos ouvir Deus falar. Mas nós precisamos confessar os nossos pecados. Mas além de confessar os nossos pecados, colocar a Deus todas as nossas angústias, as nossas tristezas, mas também as nossas alegrias e emoções, as nossas dúvidas. Dizer a Ele: Pai, eu tenho dúvida, eu preciso ouvir a Tua voz, porque eu não entendo. E é na oração que isso vai acontecer. Quando você orar, vai para o teu quarto. Feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Você precisa de intimidade. Intimidade a gente não se cria no coletivo, a gente se cria no individual. Ninguém fica íntimo de ninguém jogando bola, numa festa de aniversário, num culto coletivo. A gente tem intimidade com as pessoas quando nós estamos no relacionamento um a um. Quando eu chamo meu irmão para conversar, eu vou criando um ambiente de relacionamento. Quando eu chamo meu irmão para conversar, eu e ele vamos nos conhecendo mais e aprofundando a nossa amizade, a nossa intimidade, o nosso relacionamento. Quando eu chamo Deus para o meu quarto, em oração, eu vou aprofundando o meu relacionamento com Deus. E todos os dias eu vou me conhecendo um pouco mais a Deus. Deus vai me conhecendo. Eu vou conhecendo a Deus. E Deus vai conhecendo melhor o Wilson. Ao ponto de a gente se fundir e se tornar um. Ao ponto de se fundir e se tornar um. Ao ponto de ter os mesmos sonhos, o mesmo coração. Isso é impossível? Não. É impossível para aquele que não crê. Mas se você crê, é possível ser íntimo de Cristo. É possível ser íntimo de Deus. É possível. Os olhos de Jeová Deus estão sobre todos os justos. Os seus ouvidos estão atentos. Os ouvidos do Senhor estão atentos ao teu clamor, estão atentos às suas súplicas, estão atentos às suas necessidades. Os olhos dele estão te vendo, amado. É possível ser íntimo. É possível buscar a Deus. Eu vou aqui falar 4 frases de grandes homens de Deus sobre oração. Hans Wohlstander, ele disse assim: quando agimos, colhemos os frutos do nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. Quando agimos, colhemos os frutos do nosso trabalho. Mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. Grave isso no teu coração. Porque às vezes a gente trabalha tanto, faz tanto com as nossas forças. Nós nos empenhamos achando que está tudo bem. E nós não buscamos a presença de Deus. Deixa Deus agir por você. Não tome decisões precipitadas. Não faça acordos. Não faça nada sem consultar o Senhor. O melhor conselho vem do alto, do Pai das luzes. Não diga sim sem ouvir se Deus vai falar sim. Não diga não se Deus não falar não. Não diga vai se Deus não falar vai. Ouça a voz de Deus, porque Deus fala. Deus fala, meu querido.
Deus te ouve, é verdade, mas Ele fala pela palavra. Por isso temos que ler a palavra. Ele fala pela oração, por isso temos que orar. Mas Ele também fala na comunhão, no relacionamento com os irmãos. Já chegaram perto de mim e disseram: Deus deu um recado para você, e foi tão importante para a minha vida, que fez eu mudar uma decisão que eu ia tomar. Deus mandou um recado via irmão, e eu, para falar a verdade, mal conheci esse irmão. Mal conhecia ele. Como também já teve casos, numa época muito atrás, que estávamos passando muita necessidade, muita luta financeira, e o irmão chegou e depositou uma oferta no meu bolso. Eu tinha uma camisa que tinha bolso, por coincidência, e ele depositou uma oferta para mim, que veio de forma maravilhosa e no momento exato para a minha vida. Deus sabe o que nós precisamos. Charles Spurgeon disse: eu prefiro ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Samuel Chadwick disse assim: a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos, nem o trabalho, nem a religião daqueles que não oram. Ele ri de nossa labuta, zomba de nossa sabedoria, mas treme quando nós oramos. Os homens podem desdenhar nossos apelos, rejeitar nossa mensagem, opor-se a nossos argumentos, desprezar-nos, mas nada pode fazer contra nossas orações. A oração, ela muda o ambiente. A oração muda as pessoas. A oração encontra Deus. A oração encontra Deus. E quando você encontrar Deus, você encontra o seu bem mais precioso. 3, jejum. Jejum é mortificar a carne, de certa forma, né? É deixar, às vezes, como Jesus no deserto, 40 dias, um jejum completo, para se purificar, para ter um encontro com Deus. E é algo que nós parece que esquecemos, né? Os cristãos dessa geração parece que tiraram do dicionário a palavra jejum. Hoje as pessoas têm mais fome do que o costume, então ficar sem comer ou se abster de alguma alimentação se tornou pesaroso. Então fazer jejum é algo que as pessoas deixam de lado. Mas jejuar é colocar o teu espírito num patamar junto com o Espírito Santo. É unir o teu espírito ao Espírito de Deus. Jejuar é se esvaziar de si mesmo para ser pleno com Deus. Jejuar não é passar fome. Jejuar é ter um encontro com o Altíssimo. Quarto elemento importante, adoração. Temos que ter uma vida de adoração, de rendição completa ao Pai. Nós prostramos e ajoelhamos diante dEle, rendemos louvores a Ele. No teu ambiente de adoração, de oração, acrescente a verdadeira adoração. Você está lá orando, coloque um cântico. Coloque um cântico para aumentar ainda mais esse envolvimento de adoração. Abra o teu coração através dos louvores, através da música de adoração ao Pai. Claro que a adoração não é só louvor, são várias expressões de adoração, mas a adoração, ela te coloca num alto nível, de triunfo, de aproximação com o Pai. Ó Deus, Tu és o meu Deus e eu te busco incansavelmente. A minha alma tem sede de Ti.
É o Salmo 63. A minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti. Numa terra que é seca. Esta terra é seca, exausta e sem água. E eu tenho sede de Deus. A leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma carta de amor aberta para nós. Quando eu conheci a Arlete, eu costumava escrever cartas para ela. Hoje, né, isso não se usa mais, isso aí foi banido desta geração, ninguém escreve mais carta e muito menos carta de amor. Mas eu tinha isso por costume, então praticamente toda semana eu entregava uma carta de amor à minha esposa, à minha futura esposa. E eu conquistei o coração dela através dessas cartas de amor. Porque eu escrevi aquilo que estava no meu coração e eu conhecia alguns versos bonitos, decorados, e eu colocava na cartinha e eu conquistei. E a Bíblia é uma carta de amor, que fala de um Pai generoso, de um Deus bondoso, de um Jesus que te ama, que colocou tudo que você precisa nessas palavras. Nós precisamos de comida e de bebida, mas essas palavras que contém esse livro, ela é vida abundante. Aqui tem saúde e cura para nós. Aqui tem restauração para a alma. Aqui tem vida. Vida. Eu estava morto, perdido, mas aqui, neste livro, eu encontrei vida. Vida que incorporou a minha e me transformou num novo homem. Toda a Escritura, todo este livro é inspirado por Deus, da própria palavra. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Está lá em 2 Timóteo 3,16. Sexta, é preciso santificação. Santificação deve ser entendido como um processo. É um processo que começou no exato momento quando você entregou a sua vida a Cristo. E vai sendo estendida até a volta do Senhor Jesus. Santificação não é de hoje para amanhã. Não é um dia de leitura e um dia de oração que a santificação está impregnada. Não. Santificação é um processo como a intimidade é um processo. Como eu disse no começo, num relacionamento conjugal, nós levamos uma vida toda nos conhecendo. E às vezes vamos morrer juntos e não vamos nos conhecer. Intimidade com Deus, através da santificação, é um processo. Às vezes nós vamos passar a vida toda buscando a santificação. Mas com certeza, uma coisa eu sei, todos os dias eu vou me transformar num homem melhor, num ser humano melhor, num homem ansioso por conhecer mais este Deus e ansioso por conhecê-lo pessoalmente. Porque eu não sei você, mas eu gostaria de conhecer Jesus pessoalmente. Abraçar o meu Deus. Não sei se isso aí vai ser possível. Mas já imaginou você chegando no céu e você correndo ao encontro do Pai e Ele saindo do trono, olhando assim? É o Wilson. Uau!
Top! Top! Pode ser que nunca aconteça, Nelson. Não seria dessa forma. Mas uma coisa eu sei, no céu eu quero estar. Com um abraço ou sem abraço, no céu eu vou estar. E quero estar ao teu lado. E quero estar com você que me assiste nesta noite. Por isso, o apóstolo João diz: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Santificação é um processo. Davi é um exemplo de que o Senhor sabe o teu coração. Davi errou muito na vida dele, mas está escrito que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ah, como pode isso? Não sei como pode, isso não é a minha preocupação. Eu sei que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. E eu quero esse coração para mim. E quero que você queira esse coração também para você. Que Deus olhe para você e diga: você tem um coração igual ao meu. Alinhado. Mas eu errei, Pai. Se você pecar, Deus é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados, num processo chamado santificação. Não é repetir pecado, não é isso que eu estou falando. Eu levanto santo e vou dormir pecador, levanto santo e vou dormir pecador, não é isso que eu estou falando, gente. Eu estou falando que santificação é um processo, mas se eu vacilar, Jesus é fiel e justo para me perdoar os pecados e me chamar de novo para a redenção. Não é ficar pecando, não é pecadinho para lá, pecadinho para cá. Santificação me leva a conhecer mais a Deus. E quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me abstenho de errar. Quanto mais eu conheço ao meu Deus, menos eu erro, menos eu falho, menos eu tropeço. E mais se eu tropeçar, Ele é fiel e justo para me perdoar. Porque Ele sabe que eu não quero errar. Mas se algum motivo eu errei, Ele vai me perdoar. Porque o meu objetivo é a santificação, o meu objetivo é a intimidade com Ele. Não é errar, não é fazer errado. E para finalizar, precisamos começar a viver essa intimidade hoje. Se você já tem essa intimidade tão grande com Deus, maravilhoso. Mas se você não tem ainda, eu te convido a começar hoje, não amanhã. Começar hoje a buscar esse Deus. Num processo de intimidade constante. Eu errei no passado, porque eu deixei a intimidade com Deus. Eu comecei bem e quase terminei mal. Então é momento agora da gente deixar tudo para lá e tomar uma decisão séria na nossa vida. Como foi séria a decisão de encontrar Jesus? De se converter, de se entregar a Ele como Senhor e Salvador da tua vida. Mas isso não é suficiente. Ele quer mais do que isso. Ele quer você por inteiro. E hoje, esta noite, é noite de se entregar a esta intimidade. Você aprendeu um pouco como chegar lá. Tem muito mais coisas que a gente pode acrescentar aqui. Mas esses 6 elementos já te abrem um leque para que você possa buscar mais a Deus todos os dias da tua vida, com mais intensidade, mais intensidade, mais intensidade.
focar no objetivo de buscar a Deus todos os dias, independente do momento que você está vivendo. Porque às vezes a pessoa diz assim, você fala assim porque você não sabe o momento que eu estou vivendo, as minhas guerras, as minhas lutas, as minhas batalhas. Intimidade com Deus não está relacionado com isso. Intimidade com Deus está relacionado com relacionamento. Porque na sua casa, ao lado da sua esposa, do teu marido, vocês têm lutas e dificuldades, mas vocês estão juntos ali, formando uma família para a glória de Deus, criando intimidade e relacionamento. Não é porque tem lutas que vocês se afastaram, não é porque tem guerras que vocês não moram mais juntos, mas estão lá firmes e fortes, passando por um caminhão de coisas, criando um vínculo cada vez maior entre duas pessoas. Agora imagina você e Deus. Que lindo é poder imaginar isso. Você e Deus num relacionamento profundo. Amém? Que Deus te abençoe, você que está nos assistindo. Busque a Deus, porque Ele se deixa achar. Amém? Deus te abençoe.